Bem-vinda e muito bem-vindo à nossa aula semanal. E a nossa aula de hoje, já vou falar para você ficar aqui até o final, hein? Salário fixo nunca mais. Como que a gente faz para multiplicar a nossa renda e conquistar a tão sonhada liberdade financeira na estética? Esse tema mexeu com você? Você já gostou? Então fica comigo, já deixa aqui o seu like, já curte essa live, já mostra aí para os seus colegas o que você está assistindo, o que você está pensando diferente da maioria e, claro, já compartilha, né? Toca aqui nesse botãozinho do compartilhar e manda para os seus principais colegas. Poucas pessoas estão falando sobre isso e aqui eu não vou inventar nenhuma fórmula mágica e nem vou fazer você investir em nada de extravagante ou algo que vai fazer você perder o seu dinheiro. Lembra que aqui eu converso com os meus colegas que, assim como eu, lá no início da carreira, estavam completamente perdidas e não sabiam por onde começar. Então, minha conversa é com você. Se você já sabe como fazer isso, então, realmente, essa aula não é para você e tá tudo bem a gente ter se encontrado aqui. Mas compartilha se você entende que mais pessoas precisam de ajuda nesse ponto financeiro, principalmente no início da carreira empreendedora. Gostou disso, né? Então eu vou trazer 3 pontos básicos, tá? Muito simples, muito fáceis, que você consegue aplicar a partir de agora sem ter dinheiro. Então eu não vou falar de você investir nada, de tirar dinheiro nenhum da sua carteira. Muito pelo contrário, você agora vai olhar para o seu dinheiro com uma nova ótica. Então eu vou aqui compartilhar essa aula com os principais colegas para lembrar todo mundo que a gente está aqui agora. E eu gostaria que você fizesse essa gentileza também. Então manda essa aula para todo mundo que você conhece. Avisa aí que a gente tá ao vivo e online agora. Manda pra galera. Mostra que nós estamos trabalhando na hora do almoço. Que nós estamos fazendo aí a diferença, contribuindo para as pessoas. Então vamos lá. Todas as meus compartilhamentos feitos. Muito bom, muito bom. Eu tô vendo um monte de amiga aqui chegando. Que maravilha. Então, vamos lá. Perfeito. Então, vamos começar com o nosso tema, para realinhar a rota. Então, salário fixo nunca mais. Isso assusta a cabeça de muita gente que está na transição de carreira, saindo lá daquele formato tradicional, né, de receber o seu salário pelo esforço do seu tempo e da sua mão de obra, para literalmente ser dona da sua vida, do seu tempo e da sua jornada. Então isso assusta, mas ao mesmo tempo que isso é um pouquinho assustador, isso também é libertador, porque você não tem mais um teto, você não tem mais um limite. Agora você vai ter um salário que ele pode alcançar patamares que nem você jamais imaginou. Então, quando a gente tem um salário fixo, ou quando a gente presta um concurso, ou quando a gente vai almejar um determinado cargo dentro do mercado de trabalho tradicional, a gente sabe qual é o valor daquele salário e a gente fica ali sonhando desesperadamente com o dissídio que tem anualmente, né, do aumento de salário. E tá tudo bem se na sua cabeça isso funciona pra você. O que eu quero te mostrar é que quando você se torna empreendedora, não existe limite pro seu salário. Não existe mais um teto. Você não vai alcançar aquele valor apenas. Quanto mais você se esforçar, quanto mais você vender, maior são as chances de você ganhar. Então vamos lá. Como multiplicar a sua renda e conquistar então a tão sonhada liberdade financeira na estética? A gente vive hoje uma premissa muito comum das pessoas buscarem as suas especializações, buscarem as suas graduações, já pensando na perspectiva salarial. A roupagem mudou de alguns anos atrás. Os nossos pais, ouso dizer os nossos avós, que tiveram opção de escolha, muitos nem tiveram opção de escolha, mas os que tiveram opção de escolha, escolhiam por vocação, escolhiam por afinidade numa prática laboral, ou porque já vinha ali perpetuando o negócio da família, ou porque alguém da família fazia determinada função laboral e você achava aquilo incrível e queria ter uma vida semelhante, aí você vai e toma a decisão de fazer repetindo o padrão de alguém da família ou de alguém próximo que você admirava muito. Com a mudança de cenário de trabalho, com a mudança de cenário atual, a gente hoje tem opções infinitas, né, de mercado de trabalho. Então, não apenas as graduações tradicionais, elas abrem possibilidades, porque hoje muitas pessoas têm mais chances de fazer uma graduação do que no passado.
Nós temos hoje novas roupagens de mercado. Então eu estava numa conferência de empresários e lá estava dizendo que daqui a uns 10, 20 anos, as profissões que a gente conhece hoje, que a gente almeja hoje para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos netos, não vão ser o mercado de trabalho tradicional. Então, as nossas crianças de hoje vão trabalhar com coisas que a gente ainda nem sabe que existe. Olha isso. Tamanho é o nível de evolução. E é aí que eu quero que você perceba as nuances do mercado de trabalho. Então, não se prenda à realidade que você conhece hoje. Vislumbre possibilidades de um futuro melhor e deixe essa lacuna em aberto. Só por enquanto. Porque assim você consegue ficar fluida para o mercado de trabalho. Você não fica presa a um padrão. Você não fica presa a um mercado tradicional. Então, observe bem o que eu disse aqui. E esse é um dado estatístico que foi levantado por um grupo de empresários, vislumbrando as tecnologias e o futuro, tá? Foram dados trazidos pelos grandes órgãos tecnológicos e das grandes empresas de fomentos educacionais. Então, as crianças de hoje, em sua maioria, trabalharão com profissões que ainda nem existem. E é aí que eu quero que você comece a pensar. Então, pra gente conquistar nossa liberdade financeira, muitos dos nossos colegas vêm pro mundo da estética acreditando que rapidamente vai ter um valor monetário, né, compatível com o que elas ficam vendo daqui na internet, da galera fazendo a ostentação do luxo e do glamour. E tá tudo bem você fazer a escolha vislumbrando a questão financeira. Mas é muito importante a gente entender que existe um caminho para chegar lá. E é aí que eu vejo uma certa angústia e frustração das minhas alunas que saem da pós imediatamente e não conseguem ver aquele resultado tão magnânimo em tão pouco tempo, porque vendeu-se, né, uma ideia de mercado que é possível, ela é palatável, ela é real, mas eu preciso de etapas de construção, de solidificação de um alicerce para você viver essa realidade. Tá fazendo sentido para você? Então coloca aqui para mim, eu quero viver essa realidade, para eu entender que você tá realmente acompanhando a minha fala. E daí, vamos começar pelo básico. Você está começando a atender ou você ainda não começou, mas já está organizando o território para você começar os seus atendimentos na estética. Já está organizando a parte burocrática para você começar oficialmente a trazer pacientes. Então, a primeira coisa que você vai fazer é dividir a sua conta de pessoa física para uma conta dos seus atendimentos. Então, para quem já tem uma pessoa jurídica, já abriu um CNPJ, você já definiu que você vai atender como empresa, você vai abrir uma conta PJ. Dali, se você não abriu ainda uma conta PJ, você ainda não é uma pessoa jurídica, você quer trabalhar como pessoa física, você vai avisar o seu conselho que você é uma profissional autônoma. E tudo bem, existe legalidade para isso. Você pode fazer assim também, tá? Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: independente da forma que você vai atuar, seja definido que você é uma pessoa jurídica, né? Abertura de uma empresa formal. Ou se você vai trabalhar como uma profissional autônoma, utilizando o seu CPF, você vai precisar registrar isso nos nossos conselhos e nos órgãos fiscalizadores. Joia até aqui? Bota o dedo aí no coraçãozinho se você entendeu o que eu tô falando. Na sequência, que você definiu qual é a sua roupagem de atendimento, né? Você já informou para os órgãos fiscalizadores como você vai trabalhar, você vai dividir sim. Não coloque todos os ovos da sua galinha de ouro numa mesma cesta. Você vai abrir uma nova conta somente para os seus pacientes te pagarem. Essa conta eu sugiro fortemente que seja uma conta digital. Então existem vários bancos. Boa tarde, professor Ronilson, meu orientador da vida. Que alegria tê-lo aqui, professor. Que grande honra. Meu grande inspirador, a pessoa que tem uma mente brilhante. Obrigada por estar aqui, professor. Além de todas as alunas que já estão entrando. Obrigada pela presença de todas. Então, vamos lá. Definir a abertura da minha forma de atendimento, eu vou definir a minha conta. Eu sugiro fortemente que você abra, então, uma conta digital. Por que a conta digital? Porque a conta digital você não tem tarifa de manutenção de conta. E na sua maioria das vezes, quando você abre uma conta como pessoa jurídica,
você tem conta gratuita e cartão de crédito dessa conta também isento de anuidade. Ou seja, a gente não vai pagar nada. E assim a gente pode ter todo o lucro pra gente e garantir ali que o nosso dinheiro fique mais livre possível nas nossas mãos. Estão captando a sacada? Então vamos lá. Abra uma conta separada apenas para os seus atendimentos. Se você ainda está na transição de carreira, você ainda tem um vínculo tradicional na CLT ou no seu concurso, deixa essa conta lá do seu salário e deixa ela como você já conhece hoje. Abra uma conta separada, por isso que eu tô falando uma conta digital, porque ela é gratuita, não vai ter custo nenhum pra você, não vai ter dor de cabeça nenhuma, não vai sair nada do teu bolso e você só vai ver o dinheiro entrando dos seus atendimentos. Porque assim você vai ter um controle financeiro de como que tá fluindo a sua prestação de serviço, os seus atendimentos. Então a primeira regra é: aprenda a diferenciar a sua conta de pessoa física, esse modelo tradicional que você viveu até hoje, com os seus ganhos lá do seu esforço de trabalho por hora. A partir de agora, você vai abrir uma nova conta apenas para você receber dos seus atendimentos. Seja qual atendimento você faça aqui, porque aqui eu também tenho alunos e seguidores de vários outros nichos de mercado. Independente, eu gostaria que você abrisse uma conta para receber apenas os seus atendimentos, as suas vendas. Fechado? Ali você vai entender a sua movimentação financeira, ou seja, tá fazendo realmente sentido eu continuar no meu plantão? Será que eu já tô conseguindo conciliar? Será que o meu plantão agora que se tornou uma renda extra pra mim? É isso que vocês precisam perceber. Porque quando fica tudo misturado numa mesma conta, vira uma salada de fruta e você não consegue entender o que é do que, quem tá entrando, quem tá saindo. Fica só olhando o número e gastando, olhando o número e gastando, e você acaba sendo uma ladra e assaltando o caixa, a conta da sua própria empresa, do seu próprio consultório, do seu próprio negócio. Tá fazendo sentido? Precisa que tenha muita clareza em relação a isso, porque falar sobre dinheiro é um grande desafio no nosso país, porque a gente não tem educação financeira. Então é uma mudança de olhar, uma mudança de comportamento no uso desse dinheiro. Então o segundo ponto, tá? O primeiro foi essa diferenciação. Eu vou abrir uma conta diferente somente para os meus atendimentos, para que você tenha realmente uma noção verdadeira de quanto que está entrando para você. E dessa mesma conta que você vai pagar todos os materiais necessários para os seus atendimentos. Então, a empresa paga tudo que é da empresa, ou seja, tudo que está naquela conta é para você comprar os produtos, para você pagar o seu espaço físico, pagar se você tiver uma secretária, um sistema operacional para você fazer ali todo o seu software de gestão. Ou seja, para quem está mais no início, é daquela conta que você vai financiar toda a sua vida profissional para os atendimentos. Sacou? Então, bora lá. Ponto número 2. A conta com os ganhos, ela tem que partir de uma seguinte estratégia, tá? Nem tudo que você colocar lá dentro, você vai retirar pra você lá pra sua outra conta de pessoa física. Nem tudo que entrou na sua conta da pessoa jurídica, nem tudo que entrou na sua conta da empresa, na sua conta dos atendimentos, é seu dinheiro. Como eu falei, você vai ter que pagar coisas com ela. Você vai ter que ter uma organização orçamentária, ou seja, uma organização de quanto que você tem que pagar e quanto que efetivamente sobrou. Isso que efetivamente sobrou é o que seria o seu lucro. Mas antes da gente falar de lucro, é importante que você defina um percentual para o início da jornada. Ou seja, para você que ainda tem pouquíssimos pacientes, para você que ainda não tem previsibilidade nos seus atendimentos, ou seja, se você ainda não sabe quanto que você ganha dos seus atendimentos, a gente vai fazer uma técnica que eu recomendo que você comece a utilizar. Que técnica é essa? Essa técnica, você vai trabalhar com percentual. Ih, doutora Carol, eu não sei fazer matemática. Vamos lá, vamos pensar na regrinha de 3 básica. Você recebeu R$1.000 de um procedimento X. Ele é 100%, confere. Então, desses 100%, você não vai pegar todo esse dinheiro e botar no seu bolso. Uma parte dele, um pedacinho dele, precisa ficar na conta da empresa. E o outro pedacinho você pode tirar para você ter ali o seu Prolabore. Esses valores, eles são muito pessoais. E tudo vai depender da sua realidade de vida atual e do quanto custa para você
fazer aquele procedimento. Ou seja, quanto que eu paguei de produto, se eu pago ou não pago uma sala, se eu tenho ou não tenho uma equipe. Ok até aqui? Não, doutora Carol, eu ainda tô sozinha. Eu sou a famosa eu presa. Sou eu que atendo, eu que lavo, eu que limpo, eu que faço marketing, eu que faço tudo. Se é só você ainda dos seus atendimentos, fica um pouquinho mais fácil essa conta nesse início de jornada. Então vamos lá. Se você tem um valor cheio, você vai dividir. Então 70% desse valor você pode retirar para você, para começar a ter um respiro, e deixa 30% na conta da empresa, depois de pagar os produtos. O que sobrou, você vai dividir. 70% vai para você, 30% fica na conta da empresa. Por quê? Porque eu preciso sempre deixar um caixa girando para você comprar novos produtos, para você poder impulsionar um post aqui na internet, para você pagar o seu marketing. Então, tecnicamente, os seus atendimentos que vão pagar todos os custos da sua empresa. E o seu salário, o seu prolabore, né, que é o seu salário agora como empreendedora, vem para você nesse percentual. Existe uma outra regra, onde eu posso trabalhar também na roupagem de 60 a 40. Então, eu deixo um pouquinho mais de dinheiro na conta da empresa e pego um pouquinho menos. Então, 60 vem para o meu bolso, 40 fica na conta da empresa. Existe uma outra estratégia, o 80-20. 80% vem para minha mão, 20% fica no caixa da empresa, para eu pagar os impostos, pagar as minhas colaboradoras, pagar o meu marketing, pagar a contadora, pagar a advogada. Estão entendendo? Comprar novos produtos para o mês que vem, para os meus próximos atendimentos. Por isso que você sempre deixa uma reserva na sua conta da empresa. E também tem, para aquela galera que tá começando e tá na URA, tá desesperada, não tenho outra fonte de renda, hoje eu vivo exclusivamente dos meus atendimentos, doutora Carol, preciso pagar tudo meu. E mais as contas da empresa, existe também uma estratégia que eu não recomendo, mas que eu entendo que pode ser o seu início, foi o meu início, então eu vou trazer aqui para você também. Existe a possibilidade de você fazer 90 e 10. Então, o que significa isso? 90% do que você recebeu lá, depois de pagar tudo, vem para suas mãos, mas você deixa um pedacinho de 10% na conta da empresa. Exatamente para você ter ali sempre um valor para você poder investir de novo. O que isso significa? Comprar mais produtos, para você poder trazer mais clientes. Ou seja, patrocinar um post daqui do Instagram ou um Reels que você criou. Você precisa fazer com que esse dinheiro se movimente para trazer mais clientes. Tá fazendo sentido? Coloca o dedo no coraçãozinho aqui para eu entender se vocês capturaram a informação. Porque quando a gente começa a falar de números, quando começa a falar de dinheiro, dá um tilt na cabeça da galera, porque a galera normalmente recebe, gasta, recebe, gasta. Boa tarde, doutor Will, que bom vê-lo aqui. Ótimo, tá subindo o coraçãozinho, então eu tô entendendo que vocês compreenderam a minha fala. Então vamos lá, definir o seu percentual. Por isso que eu trouxe alguns exemplos para vocês, que pode partir ali desde os 60 a 40, pode ser 50 a 50 também, tá? Se fizer sentido no seu coração. Mas aí, avalie a sua realidade financeira. Não tem como eu definir uma meta fixa para você, né? Definir um percentual ideal para você, porque eu não entendo do seu negócio diretamente. Então, eu não sei se você tem custos com equipe, quanto que custa a sua sala para você atender. Se você tem uma infraestrutura muito incrível, você vai pagar mais. Se você tem só uma salinha ainda, você paga menos. Então, depende. E é a partir dessa premissa que você vai fazer a definição do seu percentual. Tá claro? Então, pode ser 60 a 40. Pode ser 70-30, pode ser 80-20 e pode ser 90-10. Desde que vocês comecem a criar no mundo, no cenário imaginário de vocês, que eu preciso deixar algo na conta reserva da minha empresa. Mesmo que você ainda não tenha uma conta empresa. Pode ser exclusivamente a sua nova conta apenas para os seus atendimentos. Fechou?
Pegou mesmo essa informação? Isso vai mudar o jogo para você. Porque assim você agora aprende a dividir as finanças. A primeira grande derrota no cenário empreendedor é a má gestão. Então, quando eu digo aqui, muitas vezes nesse perfil, falando que não adianta só furar pessoas, não adianta só aprender a fazer técnica, porque, gente, técnica por si só, a gente ensina qualquer pessoa a fazer. Eu, como professora de pós, dando aula aí há mais de 7 anos, eu garanto pra você, você passa no máximo uma tarde comigo e você vai aprender a fazer. Que não tem como. A técnica pela técnica não tem grandes mistérios para nós que já somos injetores. Então, é claro que vem outros conhecimentos agregados, né? A gente tem o conhecimento de anatomofisiologia, a gente tem a dinâmica farmacocinética, farmacodinâmica, quando a gente escolhe um substrato para injetar no tecido. É claro que eu não tô menosprezando esse conhecimento todo. Eu tô falando da técnica em si. O furar é simples, gente. O colocar uma seringa de toxina botulínica e andar 2, 3, 4, 5 unidades, todo mundo sabe fazer. Concorda comigo? Agora, saber qual é o músculo que eu vou aplicar, na profundidade, no ângulo de agulha correto, muda o jogo. Mas ainda assim, se você treinar, rapidamente você sabe fazer. Então, a técnica pela técnica, ela não é o desafio do momento. Então, as empresas, isso são dados do Sebrae, tá? Empresas no Brasil, todas as empresas, independente do nicho que você esteja atuando, elas entram em falência no mínimo ali, né, no prazo mediano, melhor dizendo, em torno de 2 a 3 anos. E sabe por que essas empresas entram em falência? Por má gestão. Ou seja, porque não sabem olhar para o dinheiro. Então adianta você ser a melhor injetora do mundo? Não é isso que vai fazer o seu cliente entrar, porque você pode ter um fluxo de dinheiro entrando e você começar a roubar o seu caixa. Aí entrou 5 mil reais na sua conta hoje. Aí você vai e decide jantar no melhor restaurante do mundo e pronto, torrou os 5 mil reais em uma semana. E aí? A fonte seca? Se você não souber equilibrar a balança e fazer esse dinheiro começar a trabalhar para você. Tá fazendo sentido para vocês? Ou por que eu bato na tecla de que não adianta termos apenas o conhecimento técnico? Essa parte gerencial, na minha opinião, é o que vai fazer você ter uma longevidade na sua carreira empreendedora. E você não se frustrar caindo no monte de contos da sereia que tem por aqui, que fica dizendo que procedimento A vai mudar a tua agenda. Não vai. A cliente, ela não quer saber, ela tá te comparando agora, nesse momento, ela entra no seu Instagram, ela vai olhar o que você faz e ela vai olhar o que 10 outros profissionais também fazem. E a cliente, ela vai buscar por preço, ela vai buscar por valorização do atendimento, ela vai olhar e vai se conectar com alguma coisa. Mas na sua grande maioria, os brasileiros pesquisam por preço. Quantas vezes você escolhe um produto no mercado, às vezes R$1, R$2 mais barato, porque você foi olhar pelo preço? Você ignorou a qualidade naquela ocasião. Vocês conseguem compreender? A mentalidade, ela é basicamente igual. Ah, não, doutora Carol, eu não olho pra isso não. Eu escolho o que eu quero. Amém? Graças a Deus que você consegue entrar no mercado e escolher tudo que você quer. E isso é ótimo. Mas a maioria, que eu tô falando com a maioria, e principalmente com as minhas alunas e os meus alunos que estão no início da jornada, que ainda precisa ajustar a vida financeira. Tranquilo? Então, vamos entender qual é o seu percentual ideal dentro da sua realidade do momento. E você pode colocar uma meta. Eu vou trabalhar com essa configuração de proporção até dezembro desse ano, por exemplo. Janeiro do ano que vem eu vou mudar os meus preços, eu vou alterar minha tabela, porque todo mundo aumenta os preços, né? Normalmente a gente faz a alteração de precificação em abril, né? Ali, quando todo mundo começa a mudar, cai o dissídio salarial da maioria dos trabalhadores de CLT e aí a gente faz a mudança dos valores juntamente com o governo. Então, aumenta-se tudo mesmo e tá tudo bem, você é uma empreendedora. Os produtos ficam caros pra gente, né? Por exemplo, a toxina botulínica aumenta, um preenchedor aumenta, um esvaziador de gordura aumenta e eu preciso repassar isso pro meu cliente, porque senão eu fico sem lucro. E aí a gente vai trabalhar. Por quê? Por fotossíntese? Não, a gente trabalha para ter um retorno financeiro. Então, para eu conseguir manter o meu lucro, né, a minha margem de lucro, eu ajusto os valores dos meus serviços, dos meus protocolos, de acordo com a alteração desses valores também do mercado dos meus fornecedores. Tá claro?
Então, ótimo. Defini o meu percentual, entendi quem eu tô, onde eu estou nesse momento. Nós vamos construir uma meta financeira. E aí, para quem me acompanha aqui, sabe que eu falo muito da meta de você conquistar os seus primeiros 5 mil reais. Por que eu bato tanto na tecla dos primeiros 5 mil reais? Muitos profissionais, tá? Com nível superior, com várias pós-graduações, né? Não tô falando aqui somente com uma categoria, eu falo com várias categorias profissionais. Então, biomédicos, farmacêuticos, biólogos, fisioterapeutas, enfermeiros, dentistas, às vezes não batem 5 mil reais na CLT. E muitos, quando começam a empreender, também não batem esse valor, nem de faturamento. Então eu comecei a ver uma angústia da galera que queria largar os seus trabalhos e viver exclusivamente do seu negócio. Então eu entendi que esse salário, esse valor, ele era um valor plausível para manter um mínimo de subsistência, para você ter segurança para largar um emprego tradicional, ou seja, para equilibrar a balança da sua vida financeira e, consequentemente, galgar as novas metas para o seu faturamento cada vez aumentar mais. Porque quanto mais a gente cresce, quanto mais eu entendo o jogo do empreendedorismo, de como captar mais clientes, de como fazer as campanhas certas, como falar com a galera para trazer essa cliente para mim, como tirar ela daqui do virtual e deitar ela na minha maca. Conforme você vai aprendendo a fazer isso, vai ficando mais fácil. E o que era difícil antes você conquistar um cliente, daqui a pouco a sua agenda tá se preenchendo sozinha. E esse é o mundo ideal que a gente quer, certo? Então, quando você começa a ver os clientes chegando sem você fazer grandes esforços, esse é o momento ideal. Mas eu comecei com os 5 mil, por quê? Comecei com esse valor, entendendo que era um valor de mercado confortável para você poder ter a opção de continuar ou não no seu emprego tradicional. Como eu venho de um burnout, e eu entendo completamente o quanto que é desafiador voltar para um lugar que você não é feliz, esse salário me tiraria do burnout, teria me tirado daquele lugar muito antes do que eu consegui sair. Consegue entender? Então a minha conversa dos primeiros 5 mil reais não é dizer que você vai ter só isso. Muito pelo contrário, porque na estética a gente às vezes faz isso com um único paciente, tá? Mas o que eu quero te mostrar é que quando você faz esses primeiros 5 mil reais, dá uma injeção de ânimo, te dá uma convicção na veia de que você consegue mais. E aí você começa a ter uma certeza, uma clareza de que você tá no caminho certo. Então esse número, ele é um número que para muitos é muito distante. Mas para muitos que estão aqui, ajuda demais na conta do final do mês. Tem pessoas que percorrem esse salário, às vezes, num concurso público. Então, observem, no concurso público, ele não tem os ajustes, né? Que todo mundo deseja. Então, a longo prazo, nem o seu concurso vai estar te entregando mais o salário ideal de quando você prestou esse concurso, né? Então, no mundo empreendedor, não existe isso. Porque você vai aumentando o seu volume de vendas, você vai aumentando sua margem de lucro anualmente. Então, é uma bola de neve. É um fluxo financeiro que, se você fizer certinho, não tem como você quebrar. Tá fazendo sentido? Então, por isso que eu falo tanto dos seus primeiros 5 mil reais. É pra te dar solidez, é pra te dar subsídios, pra te dar uma âncora, sabe? De que é possível fazer. Então, pra gente construir essa meta dos 5 mil reais, eu vou passar aqui, basicamente, uma organização que eu faço com as minhas mentoradas lá na Convicção na Veia mesmo, que a gente tem um plano, né, de acompanhamento ali de basicamente 90 dias, onde eu olho para o negócio de cada uma delas e a gente vai distribuindo isso, eu vou analisando gradativamente as demandas que elas vão trazendo para mim, de como que tá a realidade financeira delas, de como que tá a realidade empreendedora delas, de como que tá os atendimentos dela. Então vamos lá. Pra gente construir essa meta financeira, pra gente bater esses 5 mil reais por mês, é interessante você dividir quantas vezes você vai atender. Pra quem tá na transição de carreira, ainda tá no plantão e começa a atender, geralmente vocês colocam um dia na semana, né? No seu dia de folga, por exemplo, que você conseguiu organizar e aí você tá indo atender. Se você atende uma única vez na semana,
Você vai entender, então, que você atende 4 vezes no mês, certo? Uma vez em cada semana. Daí, vamos dividir que para você bater 5 mil reais, você deveria fazer R$ 1.250 por dia de atendimento. Desses R$ 1.200 por dia, eu vou dividir aqui rapidamente para você entender a conta, tá? Você precisaria fazer um Botox por dia, ou seja, 4 toxinas no mês, mais uma indução percutânea de colágeno com drug delivery, que pode ser com soro fisiológico. Vocês sabem que a indução percutânea, o fato de fazer as micropunturas, já tem uma injúria tecidual, eu já promovo uma reação da cascata inflamatória e, consequentemente, eu já tenho remodelação tecidual trazendo a neocolagênese. Então, em nenhum momento diz da obrigatoriedade de ter um drug delivery. Quando eu entrego ativos exclusivos para uma determinada questão, eu estou dando um plus. Eu estou dando um procedimento com algo a mais. Mas só o fato da injúria, das 540, 36, 12, 16 agulhas, não importa o quanto você decida fazer, isso já é um estímulo de neocolagênese pelo princípio fisiopatológico do mecanismo que as injúrias pelas agulhas promovem. Para quem é minha aluna da pós-graduação, sabe do quanto que eu falo sobre isso. Então, se você decidir fazer uma indução percutânea de colágeno sem drug delivery, você pode cobrar aí uns R$ 250. Então, você precisaria fazer 4 induções. E aí, a gente poderia fazer uma casadinha. Para a sua toxina botulínica ser um valor agregado de mercado, você pode colocar os 2 procedimentos no mesmo momento. Então, você começa com a indução percutânea de colágeno, produziu todo aquele estímulo, finaliza o procedimento com os pontos de toxina botulínica. Pronto, você já garantiu aí R$ 1.250 com uma cliente. Se você atende uma única vez na semana, você precisa replicar isso em 4 vezes. Pronto, você bateu os R$ 5 mil de faturamento. Faturamento. É difícil? E aí a gente cai no outro ponto, que é o de captar clientes, e fica para um outro encontro, mas tem muita live aqui que eu falo de como captar clientes, tá? Para quem tá na mentoria comigo, eu ensino mais de 10. Oficialmente, na última aula, a gente falou sobre 5 fontes de captação de clientes, mas eu, ao longo da mentoria, te apresento mais de 10 fontes de captação de clientes, para além do que você conhece daqui do Instagram. Porque o povo fica achando que é só Instagram, e não é. Então, eu te ensino isso lá. E, ó, a minha mentorada, a doutora Magda, beijo maravilhosa, tô muito orgulhosa do seu empenho. Tá colocando aqui pra você, ó. Pode olhar aqui no chat, ó. Mentoria maravilhosa, mudou minha visão em tudo. Então, eu não ensino apenas a você fazer mais dinheiro. Eu ensino você a ter uma mentalidade empreendedora com qualidade de vida e gestão do seu tempo. Essa é que é a ideia. Então, vocês conseguiram compreender? Ah, doutora Carol, mas eu não quero trabalhar com isso, eu ainda não me sinto segura para fazer uma toxina botulínica sozinha, eu tô muito no início mesmo, não me sinto confortável. Ótimo! Você pode vender 5 sessões de esvaziadores de gordura pelo valor de R$ 250. Você já vai estar batendo aí quase que a meta. Então, faz a conta. 5 sessões de gordura localizada por 250, com um esvaziador de gordura bem potente. Pronto, bateu a meta. Todo mundo quer tirar a barriga, gente. Mesmo quem treina muito fica incomodado com aquela pochatinha. Então vai pra sua academia e começa a divulgar isso. Faz parceria com um personal. Olha, eu dando um monte de dica maneira aqui. Então observa, existem formas de você fazer esse valor financeiro acontecer. Então, vamos recapitular pra gente ir pra reta final da nossa live. Eu te trouxe exatamente como você não ter mais salário fixo. E começar a projetar uma previsibilidade financeira e conquistar os seus primeiros 5 mil de faturamento. Na prática, não fica mais fácil? Eu sou uma das poucas pessoas aqui na internet que falo como você pode fazer gratuitamente. Porque tem um monte de gente que fica dizendo o porquê, o que você tem que fazer, mas poucas pessoas realmente entregam pra você como que você vai colocar isso em ação. Então eu quero que você me valorize e agora compartilhe essa aula com pelo menos 5 colegas, para que mais pessoas conheçam o meu trabalho.
para que eu consiga ajudar mais pessoas a sair dessa escravidão que é o mercado de trabalho tradicional. Porque o meu movimento aqui não é fazer com que todo mundo vire uma super empreendedora e botar todo mundo na cultura da ostentação. Não é isso. Eu quero que você tenha liberdade de escolha. Que você possa ter, que seja uma renda extra com os seus atendimentos. Mas o que eu não admito é que você tenha feito a pós-graduação e que você coloque esse diploma embaixo do braço. Ou que esse diploma seja guardado no envelope e que você não consiga fazer dele realmente a fonte de renda que ele veio para ser na sua vida. Porque quando eu recebo as alunas no primeiro dia de aula, quando elas chegam lá eufóricas, vislumbrando um futuro melhor, não é admissível que depois que esse ciclo da formação acabe, você esqueça, você ignore, você finja que nesse mundo não existe ou que ele não serve para você. Se você chegou nesse ponto, você já terminou sua pós, você entrou no limbo, você acha que deu certo para todo mundo e não deu certo para você, é porque faltou a orientação certa. Então foi por essa angústia, por essa inquietação que eu trouxe vários produtos para fazer com que você fique mais segura. Então vamos para um resumo básico do que a gente falou hoje. Então, maravilhosa, doutora Pamela, bem-vinda, meu bem. Então a gente falou hoje sobre salário fixo nunca mais. E era pra realmente provocar essa inquietação no seu coração, sabe? Pra entender o quanto que falar de dinheiro mexe com você. Porque dinheiro ele é um fluxo. Se você tem problema com ele, não adianta você ganhar mais ou ganhar menos. Aquela frase do quanto mais se ganha, mais se gasta é uma grande falácia. Querem te manter presa nessa roda dos ratos para você estar sempre gastando mais, para você se manter presa no seu mercado de trabalho e ser açoitada, humilhada, escravizada, porque você sempre acredita que aquilo ali é a sua única forma de viver. E eu quero mostrar para você que não é. Então, quando eu provoquei você, salário fixo nunca mais, eu trouxe para você o como multiplicar a sua renda e conquistar a sua liberdade financeira na estética. Então, os 3 pontinhos que eu trouxe pra você é: aprenda a dividir, a separar mesmo a sua conta da pessoa física que você tem hoje e crie uma conta diferente somente para os seus atendimentos. Assim você vai ter clareza do seu fluxo de finanças, né? Do seu fluxo de atendimentos. O segundo ponto é você definir um percentual de ganhos, ou seja, definir quanto fica de reserva na conta da sua empresa, ou seja, na conta dos seus atendimentos, para você poder comprar novos produtos, para você poder pagar as contas do que é da empresa, do que é do seu consultório, e você receber um pedaço da sua mão de obra. E o terceiro ponto, definir uma meta. Quando a gente define essa meta, eu coloquei os 5K e já expliquei o porquê, né? Porque é a minha grande fala aqui de te libertar mesmo dessa prisão que muitas pessoas vivem, desse salário escasso e humilhante que muitos profissionais da saúde vivem. Eu entendo que deveríamos ganhar infinitamente mais, tá? Para trabalhar na assistência direta ao paciente. Mas desejar e acontecer são coisas completamente distintas. Então vamos lá. O governo não vai fazer isso por você, os diretores dos hospitais não estão, na verdade eles estão um pouco se ferrando pra você, essa é a grande verdade, eles só querem que você vá lá trabalhar, bater seu ponto e garantir que o fluxo de trabalho, o processo aconteça, tá? E dali, eles não estão realmente preocupados com a qualidade da sua vida. Eles só querem que o processo aconteça, porque eles ganham de muitas outras formas. Então, enquanto você ganha o seu mísero salário, ficando feliz quando tem uma participação dos lucros ou um panetone no final do mês, do ano, na verdade, os donos dos hospitais estão num jato indo para as Maldivas. É isso que eu quero que você entenda. Porque você pode ser a dona do jato também. Mas eu sei que tem pessoas aqui que ainda não têm essa mentalidade. Tá tudo bem. Doutora Fernanda, seja bem-vinda, meu amor. Ó, outra mentorada minha. Fez live com a gente, inclusive, contando a experiência dela da mentoria. Ela faz parte da primeira turma da Convicção na Veia. E ela mesma tá descrevendo aqui, ó. Pode olhar aqui nos comentários, ó. A mentoria foi um divisor na minha vida. Ó, feliz, doutora Fê. Vamos juntas, tá? Tô de olho em você. Doutora Pamela. Vou ler esse comentário. Olha, doutora, essa semana eu passei por uma questão relacionada a esse assunto. Misericórdia. A cada live sua, sinto ainda mais clareza do que quero e do que eu aceito. Ai, que linda. Doutora Pamela, o seu futuro, ele é extremamente promissor. E só existe
uma forma dele dar errado. É você desistir. Simples assim. Ai, doutora Rosane, sou sua fã, doutora Carol. Ah, sua linda. Maravilhosa. Eu fico muito feliz de ler isso. Enfermeira Alessandra, boa tarde, doutora. Deus te abençoe grandemente. Ah, eu recebo. Abençoe sua vida também e a todos que estão aqui na hora do almoço. É por isso que eu construí essa live no horário do almoço. Porque eu sei que muitas pessoas conseguem ter essa pausa no cenário de trabalho. Então, nenhuma das minhas construções aqui foram pensadas de forma leviana. Foi sempre para conseguir chegar naquelas pessoas que estão sofrendo agora na beira do leito, que estão desesperadas, achando que não existe mais outro caminho para a vida dela. Porque eu queria alguém para me dar uma luz no fim do túnel quando eu estava com burnout há 8 anos atrás. Quando eu saía na hora do meu almoço do CTI, desesperada para conseguir enxergar o sol. Porque dentro do CTI a gente não enxerga nada, né? Pelo menos o meu CTI não tinha janela. Então, eu queria enxergar o sol para eu sentir que eu tava viva. Porque eu trabalhava no CTI cardíaco. Gente, era mortes e intercorrências, quase que todos os plantões. Então, eu gostaria muito de ter tido alguém para me dar uma luz naquele momento em que eu tava no fundo do poço. Onde eu não via nenhuma perspectiva para minha carreira. Eu achava que aquilo ali era a única coisa que eu sabia fazer. Eu achava que aquilo ali era a única coisa que eu tinha. E eu era muito boa, né? Tanto que eu sou muito grata a todo o meu aprendizado dentro da terapia intensiva, porque deu subsídios para ser quem eu sou hoje. Então, mas era muito sofrido. E quando eu defino a live no horário do almoço, é porque na hora do almoço era a hora que eu respirava. Porque quando eu saía do plantão, eu saía angustiada. Eu já contei histórias aqui. Eu só queria chegar em casa e aí a mente já tava numa outra perspectiva. Mas na hora do almoço era a hora que, de alguma forma, o meu coração tava aberto para receber. Então, quando eu definia as lives da hora do almoço, era para alcançar as pessoas que nesse momento ficam na hora lá, né, do seu trabalho, pesquisando alguma coisa interessante na internet, às vezes pedindo um socorro. E eu quero realmente ser um instrumento divino na vida de qualquer pessoa que eu conseguir alcançar. Eu não tô preocupada com o número de seguidores que tá aqui em cima. Eu só quero realmente ser a luz na vida de alguém. Porque quando eu tava com burnout, eu só queria que alguém me salvasse. Eu só queria ouvir que alguém tinha uma visão diferente de mundo pra me resgatar daquele fundo do poço. E aí eu me emociono porque hoje eu vivo tudo o que eu sonhei lá atrás. Hoje eu tenho qualidade de tempo, que era tudo que eu mais queria. Eu consigo organizar a minha agenda, eu consigo ter liberdade. E naquela época eu não podia escolher a cor do meu esmalte. Eu não podia me maquiar, porque eu estava presa dentro de uma rede privada que escolhia até se eu podia me maquiar ou não. Então, pra mim, era uma despersonificação absoluta de quem eu era. Então, eu me lembro que eu tinha uma angústia muito forte. Eu questionei uma vez a coordenadora daquele incrível hospital, perguntando por que a moça da faxina, né, a tia da limpeza, podia usar esmalte vermelho e eu não. E ela falou assim, porque você é da enfermagem. Olha bem, a moça da limpeza podia escolher a cor do esmalte e eu não podia. E aí ela dizia, não, porque o outro é do outro. A enfermagem tem que seguir a regra. Aquilo não me convencia, aquilo não me acalentava. Eu ficava puta mesmo. Porque aí eu via fisioterapeuta, eu via nutricionista, eu via médica, todo mundo de unhão, que na época não tinha tanto ainda as unhas de extensão como hoje, né? Mas elas usavam as unhas compridas. Eu sempre gostei da minha unha basicamente desse tamaninho aqui. E no plantão não podia, tinha que ser ela bem cortadinha mesmo, quase que no sabugo. E isso, gente, gerava uma angústia tão grande em mim, porque eu sempre gostei de me maquiar, eu sempre gostei de andar bem arrumada. O sonho da minha vida, tanto que eu usava um Usaflex, aqui fazendo propaganda da marca, ó. Eu usava um Usaflex de saltinho e as minhas colegas do plantão ficavam assim, não sei como você aguenta ficar 12 horas, 24 horas em cima disso. E eu falava, eu só uso tênis pra malhar. Tanto que eu tenho pânico daquele Crocs, né? Enfim, é o que a pessoa identifica como valor pra ela. Eu sempre quis trabalhar de salto. Hoje eu trabalho de salto tantas vezes que eu quiser. Então, é quem é você, o que é importante pra você. E é essa perspectiva que eu quero que você tenha.
o que é importante pra você. Porque eu tinha que seguir o que era padrão pro outro. Eu tinha que viver regras e processos do outro. Hoje eu construo as regras e os processos da minha empresa, do meu negócio. Eu converso com as minhas colaboradoras e busco entender o que é importante pra elas. Porque eu sei que quando elas trabalham felizes, elas vão trabalhar com muito mais prazer. E eu vou construindo na cabeça delas que ali não é o final da carreira delas. Muito pelo contrário, ali é um trampolim para ir para outro lugar. Para eu treinar uma nova pessoa, para eu gerar um novo emprego. Então eu não tenho uma cabeça fechada porque eu gostaria de que alguém tivesse sido essa mola propulsora para mim. E é por isso que eu coloco essa live na hora do almoço. Porque eu quero alcançar realmente quem tá nesse momento angustiado e achando que não tem para onde ir. Ou ficando assim, distante, olhando porque que algumas colegas mostram aqui e falando assim, nossa, mas eu nunca vou ter isso. Então eu mostro pra você como que você pode iniciar, como que você pode começar mesmo do mais absoluto zero, que foi assim que eu comecei. Então deixa eu ler os comentários que eu vi que eu fui falando, eu fui me emocionando, vocês foram falando e eu fui perdendo. Ai, Larissa, obrigada. Tá dizendo que eu sou incrível e que adora as minhas lives. Você também é incrível por estar aqui. Eu acredito que Deus une propósitos. Então ninguém ouve, ninguém fica na minha live se não tiver realmente um propósito e um motivo muito grande. Eu sou uma pessoa que, literalmente, eu já ouvi isso várias vezes, né? Eu tenho alunas que dizem isso no presencial. Ou me amam ou me odeiam, né? Eu sou uma pessoa extremamente exigente na prática, clínica, porque é meu nome que leva junto com o seu certificado. Então eu sou bem exigente. Mas ao mesmo tempo eu sou uma florzinha, né? Doutora Magda de novo. Você tá sendo um divisor de águas pra mim, doutora Magda. O céu é o limite pra todas nós. Larissa, sou enfermeira intensivista e estou nesse momento passando pela síndrome de burnout. Larissa, eu sinto a sua dor. E eu não falo do burnout só pra me valorizar ou levantar a bandeira, porque agora virou moda todo mundo dizer que tá com burnout. Mas o que me dói é que naquela época me diziam que eu era fraca, diziam que eu era frouxa, que era porque eu tava com a mente vazia, que eu tava desocupada. Falaram pra mim uma vez que eu queria uma vida que não existia, que eu sonhava grande demais, que eu era utópica demais, que eu era sonhadora demais. Era sempre que eu era a errada, né? Então eu entendo a sua dor, eu sinto a sua dor. E eu vou dizer o que eu fiz, né? Além de pedir ajuda, eu não tomo medicamento. As minhas colegas, né, que me acompanham há mais tempo, minhas alunas sabem que eu não tomo medicamento. Então eu parti para as práticas integrativas e complementares. Então eu usei floral, eu fiz auriculoterapia, a própria terapia em si, o fato de eu poder fazer as minhas catarses e ter alguém para me dar uma luz me ajudou muito nesse momento. Mas um outro ponto que me ajudou absolutamente, e é o que eu faço até hoje, é meditar. Então eu sei que muita gente torce o nariz e fala, eu sou muito acelerada para meditar. A meditação é exatamente para quem tem a mente acelerada, é exatamente para quem tá sofrendo. Então coloca uma meditação guiada no YouTube, tem um monte de vídeo interessante por aqui. Pega uma voz que faça sentido para você e vá ouvindo essas palavras de afirmação para você se reconectar com algo que seja maior do que essa porcaria que a gente tem de só trabalhar para pagar conta. E aí existem outras técnicas, né? Hoje eu faço yoga para me acalmar e aí eu acabei entrando no mundo das práticas integrativas como consumidora verdadeira. Então hoje eu faço tudo que você possa imaginar para manter os meus chakras alinhados, para manter minha paz espiritual. E é por isso que eu digo que eu não concordo com a agenda cheia. Vocês não vão me ver falando que eu passei 12 horas no consultório, porque eu preconizo hoje a minha liberdade de tempo, a minha qualidade de vida. Isso para mim é sucesso. Então, procure algo que faça você ter mais qualidade de vida, até você conseguir fazer sua transição oficialmente. Então eu tô sugerindo yoga, mas pode ser uma dança, pode ser natação. Natação salvou minha prima, corrida salvou minha prima. Então, existem várias atividades, o esporte ele é muito importante para fazer com que a gente reconheça que nós não somos apenas
uma vida escravizada na busca de um salário no final do mês para pagar a conta. É isso que eu gostaria que você procurasse. E se você já faz atividade física, procure então encaixar algum hobby que te dê mais prazer, entende? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu malho todo dia. Mas será que o malhar te conecta com uma parte importante em você? Se sim, tá tudo bem. Tem uma galera que realmente gosta, né? Tem uma galera do CrossFit que fala que fica muito bem ali, libera adrenalina, esquece os problemas do trabalho. E tá tudo bem se esse for o seu jogo, né? Se você for daqui do Rio, agora tá numa vibe super grande do futevôlei, mais intensamente, né? Procure algo que te dê prazer. É esse que é o grande ponto, tá? Por favor, não vá se entorpecer com comidas e bebidas, porque falo de prazer e o povo vai enveredar pro outro lado. Não é. É algo que movimente o seu corpo pra literalmente esvaziar a sua mente. Doutora Magda, você não está largando a minha mão. Obrigada por toda a dedicação. Jamais, doutora, eu tenho um péssimo defeito, tá? Quando eu pego alguém, essa pessoa fica comigo até ela quiser, porque eu não vou te largar nunca. É até você cansar de mim, você pode ter certeza. Enfermeira Alessandra, eu estava prestes a voltar para o hospital quando a doutora me fez ver que posso ir além. Te ouvindo agora, lembro das médicas cheias de adorno e eu não pude usar minha aliança. Obrigada. Cara, eu me lembro quando eu fiquei noiva e aí tinha uma aliança linda e eu também queria usar e eu tinha que tirar. E aquilo me magoava, porque eu ficava pensando assim, ai, será que o meu noivo, né, hoje meu marido, ele tem que tirar a aliança no trabalho dele? E ele não precisava, né, porque meu marido não trabalha na área da saúde. E isso também me machucava. Olha só como são detalhes. Detalhes que lá ninguém tá prestando atenção. E que hoje, quando eu tiro minha aliança na hora de fazer um procedimento estético, eu boto ela no meu jaleco e rapidamente, quando eu termino e vou atender outra pessoa, né, ali na consulta, a minha aliança tá aqui de novo. É diferente, a pegada é outra. Hoje, quando eu tiro o meu adorno, tem um outro peso. Hoje eu reconheço que eu tô tirando o adorno para um atendimento. Lá não, lá eu tinha que me descaracterizar. Brilhante lembrança. E Alessandra, a gente nasceu para ter uma vida muito diferente do que a grande massa coloca pra gente. Existe um sistema por trás que quer manter a gente cada vez mais mal educada, mais ignorante, mais presa em realidades para te manter como mão de obra. Você acha mesmo que um grande milionário quer que todo mundo fique rico? Não! Quem vai pilotar o avião dele? Quem vai ser o motorista dele? Então pode parecer cruel agora, mas é muito real. Então existe um sistema que quer manter todas as ovelhinhas, todos os carneirinhos, mantendo ali o seu padrão. E a gente está fazendo um movimento muito grande, gente. E aqui eu dizendo como enfermeira, mas eu sei que aqui tem as alunas de todas as categorias profissionais, mas observem bem, se nós, profissionais da saúde, decidirmos que não queremos mais ir para o hospital, o que vai acontecer com o sistema de saúde, gente? Eles vão ter que buscar profissionais de outros países. Assim como os países de primeiro mundo levam a gente pra lá. Por que será? E aí, quando eles querem sabotar a nossa carreira, quando eles querem sabotar os nossos consultórios, quando fica nessa lambança aí divulgando um monte de bobagem, é por isso eles querem manter a gente presa e pronto. Daqui a pouco vão derrubar essa live. Deixa eu parar de falar aqui porque ela é ao vivo. Quando vocês estão comigo no privado, lá na mentoria, eu posso falar mais. Vamos lá. Eu te falei isso, eu te amo ou te odeio, Fê? Cara, mas eu escuto muito isso, brincando agora, né? Eu escuto muito isso no final das aulas. As alunas chegam aí no primeiro dia, ficam ali, fazem aquela amizade toda, né? Ficam ali empolgadíssimas. Aí no último dia de aula elas falam assim: nossa, doutora Carol, eu quero te contar uma coisa. No seu primeiro dia de aula eu te odiei. Eu ouvi isso em muitas instituições que eu já dei aula. Aí no final elas viram e falaram assim: ai, mas depois eu te amei muito, cara. E aí vão falando, né? Todos os aprendizados do longo da trajetória. Porque eu, como professora, como docente, tanto na graduação quanto nas pós-graduações, eu não ensino apenas o conteúdo técnico, né? Eu passo muito da minha vivência clínica. São 8 anos empreendendo, são 8 anos no meu consultório. Já tive uma clínica, como eu contei aqui pra vocês. Então, assim,
Eu passo todos os meus aprendizados, todas as minhas vivências clínicas de verdade, sabe? Não é professora de teoria aqui, não. Doutor Júnior Gouveia, maravilhoso! Tá aqui na nossa live, grande mestre. Obrigada por estar aqui. Doutora Sheila, doutora Fê. No meu caso, te amo, Fê. Também te amo. Aí, mais uma. Gente, Fê, já contei a história, a gente já teve lives juntas aqui. Eu vou trazer mais alunas pra fazer lives aqui pra vocês conhecerem um pouquinho dos nossos bastidores, né? Mas a Fê foi minha aluna de pós-graduação. A Fê já tem uns 2 anos, isso? 2 ou 3 anos que eu fui sua professora, né? Bota aí, que agora eu já não lembro também. Mas eu sei que Fê tá comigo há muito tempo. Porque eu lancei o curso de intercorrências, você já estava formada. A minha média tá indo para isso. E você comprou o curso de intercorrências logo no início também. Que você tinha acabado de formar, não foi? Vamos lá. Doutora Larissa, eu estou em casa e terminando minha residência em harmonização. Eu quero muito começar seu curso. Estou aguardando a questão financeira. Obrigada por todas as dicas. Você é a luz. Obrigada por isso, doutora Larissa. O ajuste financeiro é sempre importante, tá? Defina o que é prioridade. Não saiam comprando um monte de coisa, não saiam investindo de forma indiscriminada. Lembra que a gente precisa respeitar o dinheiro, respeitar esse consumo. Então, uma coisa que eu digo muito lá na mentoria, e as minhas alunas estão aqui para dizer para vocês com muita clareza, não importa o quanto você ganha, e sim o como que você gasta, como você consome. Então, eu já trouxe aqui várias vezes para vocês, eu não tenho aplicativos de compras, né, virtuais no meu celular. Pode pensar o que você quiser de mim, eu não tô nem aí. Eu não tenho. Tem no celular do meu marido e quando eu quero fazer alguma aquisição, eu vou, fico com ele ali, a gente estudando, conversando, batendo um papo pra fazer essa compra. Não porque eu preciso da autorização dele, não é isso. Mas é porque assim, eu me obrigo a não comprar compulsivamente. Entenderam a sacada? Espero que sim. Larissa, sou de Curitiba, Paraná. Ai, eu adoro Curitiba. Eu amo esse lugar. Muito lindo. Muito frio. Que eu fui em julho. Fui em julho. Fui num congresso aí, amei demais. Eu quero voltar. Doutora Magda chamando todo mundo pra mentoria. Vem pra mentoria. Fernanda colocou 3 anos, tá vendo? 3 anos, gente. Tá aqui Fernanda de prova, dizendo pra vocês o quanto que eu sou velha nesse jogo. Mas eu comecei na estética em 2018. Oficialmente em 2018, né? Foi ali de 17 pra 18. E desde então... eu entro pro mestrado em 2019 e ali do mestrado que eu começo a dar aula. Por isso que eu fico sempre entre 7 e 8, mas eu empreendo primeiro e depois eu começo a dar aula. Porque o mestrado me jogou pro mundo da docência sem eu querer. E aí pronto, eu aqui agora num mundo diferente, né? Porque Deus não faz nada à toa. Nada é por acaso. 3 anos, Fê, ó. Bora, gata, vambora, vamos fazer acontecer. Então, vamos lá. Só pra gente recapitular, então. Como multiplicar a sua renda e conquistar a sua liberdade financeira na estética, partindo de 3 pontos básicos pra gente resumir, fechar e você sair daqui realmente colocando alguma coisa em ação. Lembra que não adianta conhecimento só no conhecimento, no mundo imaginário. Todo conhecimento precisa de prática, precisa de ação. Então, vamos lá. Número 1, divida a sua conta que você tem hoje e abre uma conta somente para os seus atendimentos. Para você entender mesmo como que tá rolando esse fluxo de dinheiro dessa sua nova renda. Fechou? Segundo ponto, defina um percentual. Quanto que você vai deixar de reserva na sua conta da empresa, quanto que você vai retirar para você subsidiar a sua vida. Tem mais detalhes sobre isso lá no início da live. Terceiro ponto, construa sua meta financeira. Então, defina um número. Ah, doutora Carol, 5 ainda é muito para mim. R$1.500 a mais no meu salário já ia me deixar feliz da vida. Então, construa a meta em R$1.500. E aí, o que você vai fazer para essa meta ser mais palatável, ser mais fluida para sua memória, né? Para você conseguir colocar em ação. A gente nunca vai pensar no número cheio. A gente vai dividir esse número por etapas. Então, eu vou pegar o valor, o exemplo que eu dei aqui foi o valor de R$5.000. Então, você vai dividir. Eu quero bater R$5.000 no final do mês de faturamento. Você vai fazer o seguinte: quantos dias eu atendo? Ah, eu só atendo uma vez na semana. Então, se é uma vez na semana, você vai dividir por mês. Então, eu tenho 4 atendimentos ao longo do mês, certo? Que você definiu que você atende uma vez na semana. Se você atender mais dias, coloca mais vezes, né? Quantas vezes você atende e você vai somar em um mês quantos dias você atende.
Então, pegando a regra de que você só atende uma vez na semana, porque você tá na transição, você ainda dá plantão, tá muito cansada, muito exausta, tem que dar conta de tudo, da casa, do filho, do marido, da esposa, de tudo que você precisa fazer, você vai dividir pelos dias. E aí, você tem então, no nosso exemplo, 4 encontros com as suas clientes. Então, 4 vezes por mês, uma vez por semana, é o tempo que você dedica para o seu consultório. Daqui você vai dividir, então, quanto eu preciso fazer por dia para bater a minha meta de R$5.000. Então, dividindo 5 por 4, você vai encontrar os 1.250 por dia. E daí, você ainda pode dividir desse dia quantos procedimentos você precisa vender para você bater esse valor. E aí você vai aprender a fazer as campanhas de isca para o seu paciente. Então, se eu entendi que eu posso vender um botox por dia e pronto, bati minha meta. Estão entendendo como é que funciona a jogada? E aí você vai ficar aqui conversando com os seus clientes o tempo todo sobre aquele procedimento, para você fazer com que aquele número seja verdadeiro. Tá claro? Fez sentido para você? Eu espero que eu tenha trazido realmente algo de valor para você começar a colocar em prática, colocar em ação. E eu quero ver você daqui a pouco compartilhando aqui comigo o seu faturamento, mostrando que você conseguiu bater a sua meta. Porque é incrível a gente ver que a gente consegue fazer dinheiro com o poder das nossas mãos. É incrível a gente ver que a gente pode fazer dinheiro e ser livre. Isso pra mim não tem preço. Então eu quero muito, eu desejo fortemente que isso seja realidade na sua vida. E se eu conseguir te ajudar, então comenta aqui, bota o seu like, compartilha essa live, mostra pra uma colega sua que esteja sofrendo agora, que você gosta muito dela, mostra pra ela que é possível ter uma vida diferente. E eu quero te fazer um convite. No meu e-book, O Gerador de Atitudes, eu conto a minha história minuciosamente, mostrando tudo o que eu fiz desde que eu saí do meu burnout, porque ali eu conto ainda quando eu estava no plantão, até eu me tornar uma empreendedora. E eu aplico ali junto com você todas as ferramentas, todas as técnicas, todas as práticas que eu utilizei, ferramentas mesmo de mentalidade, de mudança de comportamento, de atitudes empreendedoras para que eu chegasse até aqui. Então são ferramentas que eu utilizo até hoje. Então o e-book tá com o link na bio. Vou deixar o link também aqui nos comentários para você garantir essa oportunidade de olhar para o mundo com uma nova ótica. E lá no e-book eu te apresento muitas possibilidades para você empreender. Afinal, não precisa ser só na estética, né? A gente pode virar aí uma multi-empreendedora. Beijo no coração de todas. Espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau.